Podes aplaudir ao Senhor Jesus nesta noite? Glória a Deus. É justamente sobre isto que eu quero ministrar. Aleluia. 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 Glória ao nome do Senhor. Vamos rapidamente, Êxodo 14. Vais ficar, Henrique? Podes ficar, Henrique. A avença já foi paga? Já. Então, bora, vamos lá. Êxodo 14. E hoje eu gostava que nós pudéssemos dar continuidade a um tema que nós estivemos a cantar durante a noite, que é: o medo não vai me parar. Diz assim comigo: o medo não vai me parar. O medo não vai travar a minha caminhada. O medo não me vai paralisar, independentemente das circunstâncias. Amém? E sabem, aquilo que Deus sempre quis fazer foi preparar e mudar a mentalidade do povo. O povo esteve cativo no deserto, o povo esteve escravizado no deserto cerca de 400, os estudiosos dizem entre 400 a 430 anos, sensivelmente. E acontece que a certa altura o povo clamou ao Senhor para que o libertasse daquela escravidão. E eis que nasce Moisés. E nessa altura em que Moisés nasceu, Moisés deveria ter à volta dos seus 3 meses de vida, quando o faraó decretou que todos os bebés rapazes fossem mortos até aos 3 anos. Para quê? Para fazer uma limpeza. Semelhantemente, e se nós formos um bocadinho até o Novo Testamento, nós vamos encontrar exatamente a mesma postura no rei Herodes, quando Jesus nasceu. Porque assim como Jesus veio nos libertar, Moisés foi enviado como o libertador do povo de Israel. E é incrível como nós podemos ver que Moisés cresceu em graça e sabedoria. E a palavra diz que ele era poderoso em obras e em palavras. Curiosamente, ele é descrito como gago, ou que tivesse algum problema na fala. Não quer dizer que fosse gago, porque ninguém estava lá para ouvir. Mas eu acredito que o que ele tinha era um problema de autoestima completamente em baixo, que não permitia que ele falasse em público. Porquê? Porque ele sentia-se minorizado, ele sentia-se inferiorizado, derivado à circunstância em que se encontrava. Pois ao descobrir que ele era hebreu, ele acaba por matar um egípcio, acaba por ter que fugir do Egito, porque senão a pena era a morte. E ele vai viver alguns anos no deserto, sensivelmente, coisa pouca, 40 anos no deserto. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e ao fim de 40 anos Deus vai chamá-lo. E Deus atraiu através de uma sarça que ardia, mas não se consumia. E é ali que Deus se revela a Moisés como o Eu Sou. É engraçado que no original, no hebraico, não é Eu Sou, mas sim Eu Serei. A expressão que descreve aquilo que nós entendemos hoje como Eu Sou, no hebraico, no original, é citado como Eu Serei. Então, nós podemos entender que é Eu Sou, mas no original, Deus está a dizer assim: Moisés, não interessa o que vai acontecer, interessa que eu serei tudo aquilo que tu precisares. Eu serei tudo aquilo que tu precisares. E para nós hoje, Deus nos diz: filho, filha, eu serei tudo aquilo que tu precisares. Se tu precisas de provisão, eu serei o teu Jeová Jiré. Se tu precisas de uma cura, eu serei a tua cura. Se tu precisas, eu serei o Jeová Rafá. Se tu precisas de um Deus todo-poderoso, eu serei o teu El Shaddai. Então Deus se revela como eu serei, eu sou, eu serei, porque Deus era, Deus é e Deus sempre será, eternamente.
Amém? E é incrível como Moisés recebe aquele chamado e ele volta ao Egito. E é engraçado porque ele é que diz a Deus, olha, eu tenho aqui um problema que eu não consigo falar, porque eu... Ok, tudo bem, então tu vais encontrar lá o teu irmão e tu vais com ele e ele vai falar por ti. Inicialmente nós vemos que Arão, ele vai começar a falar por Moisés, mas a pouco e pouco Moisés começa a ganhar confiança e começa a relacionar-se, a entender como era a ter intimidade com Deus e começa a ser ele a reunir-se com o faraó. E vez após vez Deus ia enviando pragas até que o povo cada vez ia sendo mais e mais oprimido. E vieram várias pragas que elas foram a consequência umas das outras, mas a última praga foi uma praga que não havia motivo de consequência, ou seja, foi enviada diretamente para terminar com aquilo que nós podemos dizer quebrar um coração endurecido. O Senhor, Ele manda um espírito da morte que iria passar pelas ruas, todas as casas, todas as portas no Egito. E todas as portas que tivessem as suas ombreiras pintadas com sangue, Ele iria apenas passar. Mas todas as portas que não tivessem o sangue do Cordeiro aspergido naqueles ombrais, o Espírito iria entrar e iria matar todo o primogênito que lá estivesse. E quando isto acontece, Deus manda celebrar a Páscoa, a primeira Páscoa, em que eles teriam que matar um cordeiro, eles teriam que o comer. Se fosse demasiado, eles teriam que dividir com quem não tivesse. Mas a principal ordem de Deus era: comam, mas não deixem nada para trás, limpem tudo, arrumem tudo, porque esta será a vossa última noite no Egito. E é engraçado que quando isto acontece, quem morre? Vamos lá, Escola Bíblica Dominical. Quem morreu? O filho do faraó. Ramsés fica destroçado e diz a Moisés que leve todo o povo embora. Ainda lhe pagou com ouro, prata, riquezas a todo o povo para que eles saíssem do Egito. Mas acontece que a mesma palavra diz que o Espírito vai endurecer novamente o coração do faraó para que ele vá atrás do povo. E quando o povo estava diante do Mar Vermelho, eles apercebem-se que o exército estava atrás. E sabem, muitas das vezes nós podemos pensar: Deus, tiraste-me desta situação e agora estás a permitir isto na minha vida? Será que Deus está a permitir de uma forma banalizada? Ou será que Deus tem algo para nos ensinar? Não esquecendo que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O povo deixou de ser escravo, mas a mente continuava a ser uma mentalidade escrava. Reparem, sempre que eles murmuravam, eles diziam: foi para isto que tu nos tiraste do Egito? Mais valia que eu tivesse ficado lá, para comer daquelas panelas de carne que nem eles comiam, porque eles comiam os restos que os egípcios deixavam. Mas tudo aquilo que Deus permite que chegue à nossa vida, escreve aí #lição pedagógica de Deus. Deus vai nos querer ensinar alguma coisa. E Deus queria estimular a fé de um povo que apenas via a sua ação, a ação de Deus, através de um homem. Mas Deus agora queria estimular toda a fé de um povo. Então o que é que nós encontramos? Cenário: Mar Vermelho à frente, deserto atrás, e atrás vinha o exército do faraó. Então vamos ler aqui rapidamente. Capítulo 14 do livro de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Esta é uma pergunta que Deus faz. O exército está lá atrás. Deus coloca uma coluna de fogo. O povo vai clamar a Moisés e Moisés vai clamar a Deus. E Deus diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles.
E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos do faraó, e seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Uau! E posso-vos dizer, que noite! Porque isto aconteceu durante toda a noite. Imaginem o que é o mar se abrir em dois durante toda a noite. E durante toda a noite, todo o povo, e não eram 200, nem 300, nem 400, só em homens eram mais de 5.000. Há estudiosos que inclusive dizem que eram milhões. Imagina o que é toda a cidade de Setúbal, passar para a Troia a pé enxuto. De certeza que não iam fazer isso em 2 horas. Diz que toda a noite o povo atravessou o mar. Sabem porque é que Deus fez isto? Para que o povo visse o poder de Deus. Eles já tinham visto vários milagres, mas eles viram na forma de pragas. E eles viam que todas as pragas que atingiam o Egito, mas não atingiam o povo de Deus. Mas era tempo deles verem algo grandioso. Imaginem o que é o rio Sado abrir-se em 2, 2 colunas, uma do lado esquerdo, outra no lado direito, e nós começarmos a passar. E eles, claro, eles não passaram assim, não é? Eles deviam passar assim. Sabem porquê? Porque eles estavam a admirar tudo. Foi a primeira vez que o mar se abriu diante deles. Deus estava a estimular a fé deles. Mas Deus também estava a gerar temor. Não era medo, era temor. E o que é temor? Temor é respeito. E é essa a diferença que muitas das vezes o mundo nos tenta igualar. O mundo tenta fazer com que nós tenhamos medo de Deus. Mas o que Deus te pede não é que tu tenhas medo dele, mas que tu tenhas respeito pela sua identidade. Respeito pela sua paternidade. Eu não tenho que ter medo do meu pai. Eu tenho que respeitar o meu pai. Eu tenho que ter medo daquelas pessoas que me tentam fazer mal. E isso a mim é que tem que me preocupar. No entanto, o próprio Deus diz: olha, eu vou tomar conta deles. Porque é Deus quem toma conta das situações. Agora reparem o que é. Deus está a estimular o temor ao Senhor.
Então o medo não vai me parar. Eu não sei se o exército do faraó, o exército do Egito está atrás de ti, na tua vida pessoal. Eu não sei se este exército que estava atrás do povo de Israel, eu não sei se este mesmo exército está atrás da tua vida na tua área financeira. Eu não sei se ele está atrás da tua vida na área familiar. Eu não sei se tu tens sentido medo nos últimos dias. Mas eu sei que aquilo que Deus está a querer falar connosco nesta semana é a mesma expressão que Deus fala imensas vezes na palavra de Deus. Não temas. Não temas. Não interessa o tamanho do teu adversário. Não interessa o tamanho da dimensão do exército que está atrás de ti. Não temas, porque a coluna de fogo do Senhor, ela também está atrás de ti. E ainda que o exército se levante contra a tua vida, eu te quero dizer nesta noite que o Senhor, Ele está a preparar o escape para que tu possas passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Amém? Amém? Sabem, nós temos que entender isto. O inimigo tenta colocar medo em nós para que nós congelemos, paralisemos. O que ele quer fazer é paralisar-nos, amordaçar-nos, acorrentar-nos, não nos deixar andar. E nós temos, muitas das vezes, parece que andamos assim. Já acordamos, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, tu possas me livrar. E já vamos para o trabalho assim. E voltamos para casa assim. E muitas das vezes vimos para a igreja assim. Sabem porquê? Acorrentados por coisas que nós permitimos que nos acorrentem. Porque nós somos conhecedores da palavra. É incrível como assim que apareceu o exército do faraó, o povo esqueceu-se de tudo aquilo que Deus tinha feito no Egito. Assim que surgiu o exército nas costas deles, a primeira coisa que eles fizeram foi: porque é que nos trouxeste para aqui? Para morrermos encurralados no mar? Porque é que nos tiraste do Egito, Moisés? E muitas das vezes o que acontece é que nós, diante dos problemas, nós questionamos: Deus, porque é que tu estás a permitir isto na minha vida? Mas Deus quer te ensinar uma coisa: o medo não vai te parar, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E quando nós amamos ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor, o medo, ele não pode prevalecer diante de nós. O medo não pode prevalecer na nossa casa. O medo não pode permanecer na nossa família. O medo não pode permanecer nos nossos empregos. O medo não pode permanecer na nossa intimidade com Deus. Ainda que Ele venha, nós temos que nos levantar, igreja. E aquilo que Deus tem falado à nossa vida e à vida até do Ministério de Louvor nesta semana é que o medo não vai nos parar. Nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Há liberdade neste lugar. É isto que nós estamos a ministrar nesta semana. Se é para mim, podem bater à vontade, mas se é para Jesus, podem bater-me bem mais forte. Amém? Nós temos que entender isto. O medo não nos pode parar, o medo não nos pode escravizar, o medo não nos pode condicionar. Nós não estamos debaixo de um jugo de medo, nós estamos libertos e renovados através do sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz. O perfeito amor lança fora todo o medo. E o perfeito amor é Jesus. Então porquê é que nós nos assemelhamos ao povo do Egito? Porquê é que tu nos tiraste de lá? Porquê é que tu foste mexer nesta área? Porquê? A primeira coisa que nós fazemos é perguntar porquê. Porquê? Porquê? Não interessa o porquê, interessa para quê? Para que a tua fé seja estimulada. Voltamos ao mesmo exemplo de algumas semanas atrás, quando eu ministrei a palavra aqui, também numa quarta-feira. Vamos ao ginásio. Quem vai ao ginásio aqui? Eu já não vou há 2 meses. Quem diz a verdade não merece castigo.
Vamos ao ginásio. Se eu pegar sempre num peso de 5 quilos, o que é que vai acontecer? Sempre. Um peso de 5 quilos, o que é que vai acontecer? Nada. Porque eu vou-me habituar aos 5 quilos. Eu até posso mudar a posição, mas eu vou continuar exatamente onde eu estou. Porque eu estou a pegar num peso sempre com a mesma intensidade. Sempre. Posso até mudar a posição. Mas se de repente o pastor Luís for fazer um treino comigo e me espetar um peso de 15 quilos em cima, vai ser mais difícil. Primeira semana vai doer. Mas ao fim de uma semana, bora lá. E o que é que vai ter que acontecer? Mais 10. Primeira semana. Mas depois o que é que vai acontecer? Bora lá. Sabe o que Deus nos está a ensinar aqui? É que nós estamos constantemente num ginásio espiritual. A nossa vida é uma batalha constante. E todo o guerreiro, ele é forjado para vencer. Independentemente da posição em que nós estamos a combater. Assim como nós somos chamados a vencer num exército de Deus, existe um exército que está-se a preparar contra as nossas vidas. Todos os dias, mesmo sabendo que já perderam a batalha. Mas mesmo sabendo que já perderam a batalha, o que é que eles fazem? Eles treinam e intentam contra a nossa vida. E sabe o que é que nós fazemos? O que Deus te está a dizer nesta noite é: começa a ganhar consciência e muda a tua mentalidade. Retira a mentalidade de escravo, retira a mentalidade medíocre, retira todo o medo que possa tentar afetar a tua vida, porque Ele já te levantou como um mais que vencedor. Tu podes todas as coisas daquele que te fortalece. Tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Então não há medo que te possa paralisar, não há medo que te possa paralisar, não há medo que te possa paralisar, não há medo que te possa paralisar. Eu gostava que nós nos pudéssemos levantar. Sabe, o mais incrível é que durante toda a noite o povo passou para a outra margem e no amanhecer, quando o exército estava a meio do mar vermelho, Deus disse assim: Moisés, estende novamente o teu cajado, a tua vara e fere outra vez o mar. Estende a tua mão para que as águas se fechem. Sabe o que é que Deus vai começar a fazer? Deus vai começar a fechar o mar com os teus inimigos lá no meio. Sabe o que é que Deus está a dizer? Prepara-te, porque tu vais passar a pé enxuto, mas tu vais ver o agir de Deus na tua vida. Por isso é que o salmista também escreveu: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu acredito que não tenha sido fácil passar para outra margem. Até porque eles não iam todos a pé. Eles levavam carroças, eles levavam animais, eles levavam bens. Eles iam altamente carregados. E atenção, pessoal. Porque o mar lá embaixo não é tipo A2. Alcatroadazinha, direitinha, planinha. Tem rochas, tem obstáculos. Tem situações que eles têm que contornar. O fundo do mar não é uma A2, alcatroada e plana. Não, tem obstáculos, tem dificuldades, tem rochas, tem lodo. E na nossa vida, na nossa travessia do mar vermelho, nós vamos encontrar também obstáculos. Mas o que Deus está a dizer é assim: não olhes para os obstáculos, olha para as muralhas que estão levantadas, porque tu estás a passar a pé enxuto. Não interessa se tem uma rocha, contorna a rocha, mas segue em frente. Porque tu vais passar para outra margem, porque o choro ainda pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tu podes achar: eu estou há imenso tempo numa noite, mas a minha manhã ela vai chegar, a minha alegria vai chegar, a minha vitória vai chegar, e eu vou passar até a outra margem a pé enxuto, e eu vou ver a glória de Deus agir na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então o medo não vai te parar. O medo não te vai paralisar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia em Deus. Confia naquele que é o grande eu sou. Confia naquele que será aquilo que tu precisares. Amém? Confia. Eu gostava que nós pudéssemos fazer uma coisa. Eu gostaria de chamar todos aqueles que têm atravessado por situações de medo na sua vida.
que essas pessoas pudessem vir aqui à frente. Sabem, o primeiro passo para que nós possamos mudar a nossa mente é nós avançarmos. Se Deus tivesse aberto o mar antes do povo marchar, teria sido tudo muito fácil. Não, o povo teve que ver um mar fechado e teve que começar a avançar. Sabiam? O mar estava fechado. A ordem foi: diz ao povo que... E depois o que é que Deus disse a Moisés? E tu estenda a vara. O povo teve que começar a avançar e se calhar ainda molhou os dedinhos dos pés. Mas ao avançar, ao dar o passo da fé, independentemente daquilo que eles estavam a ver, eles avançarem em frente, Deus abriu o mar para que eles pudessem ver a glória de Deus agir na sua vida. Então vamos começar a marchar, bora lá. Bora, o medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Eu gostaria de te chamar aqui à frente. Se tu tens sentido medo na tua caminhada, se tu tens te sentido paralisado na tua caminhada, tu possas sair e vir à frente. Sabem, quando nós reconhecemos algo em nós e fazemos algo para que seja promovida a mudança, Deus se move em nós.